estratégias de estudo para o OAB. Neste vídeo, eu vou te ensinar exatamente os 5 passos estratégicos que me levaram a conseguir a minha própria aprovação. E se você seguir bem esses 5 passos, eu tenho certeza que você terá tudo para vencer essa prova também. Vamos lá? O que eu vou te ensinar aqui é exatamente o mesmo caminho que eu usei para passar na minha primeira e única prova do OAB. E, para mim, Rayane, é sem dúvida a estratégia mais prática e direta para conseguir passar. Mas, antes de entregar esse passo a passo, me faz um pequeno favor. Dê uma curtida nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Eu só peço isso porque essa é a única forma que o YouTube tem de entender que esse vídeo foi criado para te ajudar a vencer a prova do OAB. Então, dá esse like e se inscreve que isso me ajuda muito a continuar te ajudando, ok? Como eu falei no início, esse vídeo aqui é separado em 5 passos estratégicos que eu usei no meu estudo. E o segredo para conseguir a aprovação está justamente em entender cada um desses passos. E o primeiro passo de todos é entender que você precisa saber o que priorizar no seu estudo. Quando eu comecei meu preparo para o OAB, a primeira coisa que eu percebi foi que o OAB não conseguiria cobrar 100% do meu curso de Direito de 5 anos em apenas 80 questões na prova da primeira fase. Essa limitação é uma questão matemática. Não tem como enfiar 5 anos de curso de Direito em 80 questões. E isso não vai mudar de uma prova para outra. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a OAB obrigatoriamente precisa selecionar alguns assuntos para criar as suas 80 questões e, obrigatoriamente, ela precisa deixar muito do que você viu no curso de Direito fora da sua prova. Ou seja, estudar bem não é consumir o máximo de videoaulas de conteúdo possível. Estudar bem é saber priorizar aquilo que tem mais chance de cair na prova e estudar isso da forma mais eficiente e objetiva possível no tempo que você tem aí na sua rotina. E como é que você vai descobrir no que focar? A melhor forma de você identificar o que o OAB dá mais valor e gosta de cobrar é analisando as provas passadas de forma bem detalhada. As provas passadas do OAB sempre vão ser o guia mais confiável do que o OAB mais gosta de cobrar, porque aquilo que foi efetivamente cobrado em provas passadas tende a continuar sendo de valor para o OAB e tem muita chance de aparecer novamente em provas futuras. No meu preparo, por exemplo, eu estudei com base na análise que eu fiz das últimas 10 provas do OAB. Então, tudo aquilo que a OAB não tinha mostrado interesse nesses exames, eu deixei de fora do meu estudo. E os assuntos que apareciam muito viraram prioridade no meu preparo. Eu sei que quando eu falo em analisar 10 provas, a gente pensa no trabalho que isso vai dar. Mas, ao meu ver, o trabalho de analisar 10 provas é muito menor e menos problemático do que ficar tentando a prova do OAB 5, 10, 15 vezes sem conseguir passar. Para você ter uma ideia, graças a essa análise aí, eu consegui passar com folga no exame que eu fiz. E olha que eu estudava de 2 a 3 horas no dia. E até hoje eu atualizo essa análise para os meus alunos do meu método estratégico para OAB. E a eficiência é tão absurda que normalmente mais de 80% do que cai na prova está previsto nessa análise. Então, as chances de tirar uma nota acima de 40 são muito maiores do que das pessoas que simplesmente ficam assistindo aulas sem saber no que focar. Ou seja, sim, dá muito trabalho, mas é algo que vai ajudar você a vencer logo essa prova, porque você vai saber exatamente no que focar. Se você tem tempo e quer fazer isso sem gastar nenhum centavo, é só usar as provas passadas como eu fiz e ir segmentando as questões por matérias, assuntos, seções, subseções, para entender o que focar e o que não focar. Agora, se você não quiser ter o trabalho de fazer esse tipo de análise estatística, como eu falei aqui e como eu fiz, você pode conferir o meu método de preparo estratégico para a prova do OAB pelo link que eu vou deixar na descrição. Nele eu já entrego essa análise pronta e atualizada e também ensino nas aulas cada etapa do estudo que você precisa seguir para conseguir logo a sua aprovação sem perder tempo. Então, acaba sendo uma forma mais direta ainda de preparo, que já está pronta ali para você seguir e aplicar. Bem, feita essa análise, já sabendo o que estudar, você vai para o segundo passo, que é o estudo estratégico. Muita gente confunde estudar com ficar assistindo aulinha até cair no sono. Mas a forma mais objetiva de aproveitar esses dias de estudo que você tem até a prova é fazendo um estudo direto em contato com a lei seca. A lei seca é a forma mais eficiente de estudar esses assuntos que você separou, porque você vai conseguir estudar muito mais conteúdo em muito menos tempo do que se estivesse tentando fazer isso assistindo aulinhas de conteúdo por aí. E eu sei que
Muita gente ama assistir videoaula para ver um professor explicando o assunto. Mas quando você faz uma análise assim e compara uma aula convencional de 1 hora, você vai perceber que nessa aula enorme o professor tocou em 1 ou 2 tópicos do assunto que estava ali na análise. Então, assistir aulas assim é uma forma bem demorada de cobrir o conteúdo, pois muitas vezes você vai assistir 50 minutos de aula para aproveitar 5 minutos de uma explicação de um assunto que realmente tem chance de cair na prova. Por isso que faz muito mais sentido estudar aquilo que você separou direto pela lei seca, que é justamente de onde o OAB tira todas as questões de direito da prova do OAB. Então, se você sabe exatamente no que focar o estudo, a lei seca, sem dúvida, será o melhor caminho para você ter um estudo mais rápido e eficiente. Bem, depois de fazer um estudo ativo direto pela lei seca, é super importante partir para o terceiro passo, que é praticar aquilo que você aprendeu. Afinal, você só vai ter certeza de que fixou bem a informação praticando com questões. Nessa prática, eu indico você a fazer as questões sem olhar o gabarito e ir fundamentando cada alternativa da questão. E só olhar o gabarito depois de fazer isso, tá bom? E por que disso? Porque o OAB adora brincar com a letra da lei. Então é bem comum que uma alternativa errada seja a letra da lei com alguma palavra, uma oração, alguma coisa adicionada ou subtraída que faz com que ela se torne errada. Além do mais, se você pratica fundamentando as alternativas, você vai ter mais facilidade na sua execução de prova. Assim, você vai estar treinando a sua interpretação da questão e também verificando se você realmente aprendeu os assuntos que você estudou na lei. O quarto passo é treinar a execução da prova. Muita gente faz cursinho sem nunca treinar o dia da prova. O problema disso é que a prova do OAB é extensa e tem um limite de tempo. Então, se você não treina a execução em casa, você pode ter dificuldade lá no dia da prova. Ou seja, antes de ir para a prova, sempre tente realizar a simulação do dia da prova, respeitando o tempo e as condições listadas no edital. Assim, se você identificar alguma dificuldade, dá tempo de consertar antes de realmente enfrentar o exame. Então, não vá para a sua prova sem antes simular a execução da prova em casa, ok? Bem, o último passo de todos, que foi super importante para mim, foi o preparo emocional. Eu sei que muita gente tenta ignorar o emocional, mas não dá para deixar ele em casa e simplesmente fazer a prova como se fosse o Robocop, sem interferência das suas emoções. Se você não tiver equilíbrio emocional na hora da prova, todo o seu preparo fica em risco e as chances de você reprovar por causa do nervosismo são imensas. Então, se você se sente nervoso, ansioso, com medo de alguma coisa relacionada à prova, é preciso reconhecer isso e procurar formas de lidar com esse problema, pois os sintomas são sinais de que algo precisa ser feito. Você pode tentar práticas de meditação como mindfulness, que é realmente algo bem eficiente para lidar com a ansiedade, ou até mesmo procurar algum psicólogo para ajudar a organizar esses seus pensamentos. Enfim, o ponto aqui é que você não pode deixar o emocional de lado simplesmente porque não quer lidar com isso. Pois se você fizer assim, o emocional vai te sacanear da pior forma possível e na pior hora possível, que é lá na hora da prova. Para você ter ideia, essa parte emocional é tão importante que no meu método estratégico eu fiz questão de fechar uma parceria com um psicólogo para ele criar um curso completo e gratuito para os meus alunos, especificamente para lidar com essa questão do emocional para a prova do OAB. Isso aí não surgiu só da minha cabeça. Surgiu de anos conversando com pessoas e percebendo como o emocional impacta no desempenho de quem vai fazer a prova do OAB. Então, se você souber o que estudar, como praticar e entender que o seu emocional é parte do seu preparo para a prova do OAB, você tem todos os passos para vencer esse exame. Eu sei que o que eu falei aqui parece muita coisa, mas tudo começa com o primeiro passo. Agora, se você quiser poupar seu tempo e já seguir um método passo a passo que cobre a primeira e a segunda fase da B, basta acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Lá eu explico todos os detalhes de como funciona cada etapa do meu método estratégico e você também vai ver a quantidade enorme de pessoas que conseguiram vencer a prova estudando melhor e em menos tempo. Fico muito feliz que você me acompanhou até aqui, até o final, e eu tenho certeza que se você seguir bem esses passos, você tem tudo para vencer essa prova também. Enfim, a gente se vê em outros vídeos aqui do canal ou lá na minha turma do Método Passo na Ordem. Até mais!